Desafio de matemática para você que está chegando aqui no meu canal, e a expressão numérica que eu trago para vocês hoje é a seguinte, pessoal. Abre parênteses, 5 vezes 3 ao quadrado, fecha parênteses, dividido por 3. Essa daqui é a nossa questão de hoje, vamos resolver juntos. Se você souber, já deixe nos comentários qual que é a sua opinião. Letra A, 5 fatorial. Letra B, 5 primorial. Letra C, 5 ao quadrado, ou letra D, 5 termial. Você já conhecia alguma dessas operações? Deixe para mim nos comentários. Comente aí também de onde você está assistindo o meu vídeo, tá bom? De onde você está me assistindo, vou ficar muito feliz em saber de onde você está me acompanhando, beleza? Então vamos resolver essa questão. Temos aqui, gente, parênteses. E sempre que temos parênteses em nossas expressões numéricas, são eles que a gente tem que dar a maior prioridade, tá? Então, tudo que está dentro aqui do parênteses deve ser resolvido primeiro. Só que, dentro deles, a gente tem duas operações, a multiplicação e a potenciação. E aí eu digo para vocês o mais importante, tá? Potenciação, gente, ela tem maior prioridade que multiplicação. Então, eu devo resolver primeiro esse 3 ao quadrado, e aí só depois multiplicar por esse 5 que está aqui, tá? Então não errem isso para não ter problemas lá na frente da questão. 3 ao quadrado, gente, por definição, é igual a 3 vezes 3, tá? 3 vezes 3 é igual a 9. Olha só que legal. Muito bem. Então, no lugar do 3 ao quadrado, eu vou conseguir substituir por esse valor 9, que vai ficar bem mais fácil, simplificando uma parte da nossa expressão já. Então, vai ficar 5 vezes o 9, que é o 3 ao quadrado, dividido por 3. Muito bem. Nesse ponto da questão, como eu disse para vocês, a gente tem que dar aquela prioridade maior para o nosso parênteses. E aí aqui a gente tem que lembrar quanto que vale 9 vezes 5. Você pode ter aqueles macetes dos dedinhos, né, de abaixar 5 dedos e descobrir quanto que é aqui a tabuada do 9, mas uma coisa interessante, falando nela, a gente pode aqui lembrar uma forma muito legal de fazer a tabuada do 9 escrita à mão. Olha que legal. A gente vai fazer o seguinte, colocamos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, todos os números até o 9, tá? 6, 7, 8, 9, e aí eu quero fazer aqui, né, o valor de cada uma das operações. A primeira é 9 vezes 0, né? Aqui 9 vezes 0. Aqui 9 vezes 1. Só para a gente lembrar, para não ficar perdido, né? 9 vezes 2. Não, aqui começa 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3. Olha eu errando a tabuada do 9, né? 9 vezes 4 aqui. 9 vezes 5 aqui. 9 vezes 6 aqui. E aí vai seguindo, tá? Vezes 7. 9 vezes 8. Só para a gente dar uma lembrada na tabuada, legal aqui, bem interessante. Espero que você já saiba a tabuada do 9, mas vai ficar bem legal para a gente poder relembrar. E aí, né, fizemos parte da nossa tabuada, né, começamos do 0 até o 9 e agora vamos subir de 0 até 9. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha que legal. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Essa é a tabuada do 9, facinho, que a gente sempre aprende, né? Não sei se vocês já viram isso na escola de vocês, né? Mas é bem legal da gente lembrar a tabuada. Muito bem. 9 vezes 5, que é o nosso interesse aqui nesse ponto da questão, está aqui, ó. 9 vezes 5 é igual a 45. Então, vou colocar no lugar dele, ó, 45. Lembrando a vocês que depois de resolver todas as operações, eu não preciso mais dos parênteses, tá bom? Basta eu colocar o número que está aqui representando esse resultado da operação. Dividido agora por 3. E se eu fizer essa continha, eu encontro a minha resposta. 45 dividido por 3 é igual a 15. Portanto, 15 é a resposta do nosso exercício, gente. Olha que legal. Agora, né, se você já chegou aqui no 15, parabéns, você acertou essa questão. E agora a gente tem que descobrir qual dessas operações vale pra gente esse 15 que a gente está buscando, né? Vamos cada uma de uma vez, né? Começando do 5 fatorial, depois o 5 primorial, 5 ao quadrado e depois 5 termial. Lembrando novamente que se você já chegou no 15, não se esqueça de deixar aquele like porque você acertou essa questão. Parabéns! O 5 fatorial, gente, é uma operação interessante,
o primorial também, potenciação também e termial também. São operações diferentes e eu vou ajudar vocês a lembrar um pouquinho dessas operações. O 5 fatorial, como a gente já viu algumas vezes, é a multiplicação do valor que está sendo aplicado, no caso aqui é o 5, por todos os seus números menores ou iguais a ele, ou seja, pelos antecessores, né? Em outras palavras, vai ficar assim, ó, 5 multiplicado pelo seu antecessor, que é 4, multiplica pelo antecessor, que é 3, vezes 2, vezes 1. Sempre para no 1, tá, gente? Fatorial sempre vai parar no 1. Muito bem. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 vai ficar 60. 60 vezes 2 é igual a 120. Olha lá, ficou um número bem grande. Não é a nossa resposta, mas já podemos lembrar um pouquinho aqui, né, do fatorial, que é importante, principalmente na análise combinatória, tá? No ensino médio a gente aprende permutações, o fatorial nos ajuda bastante. No cálculo de anagramas também, ele aparece bem, com bastante intensidade, né? Fatorial e anagramas são coisas que se casam muito bem. A segunda operação, gente, é o primorial. Esse símbolo aqui mesmo, tá? Diferentão aqui, o hashtag, ele é o primorial. Se você nunca ouviu falar, já deixa aí nos comentários, tá? Primorial. E ele, o próprio nome já nos ajuda aqui a lembrar de um conjunto numérico chamado de números primos, tá? Que eu vou ajudar vocês a lembrar aqui também. Os números primos é um conjunto muito importante na matemática, são números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. E eles são aqui utilizados em várias operações, várias áreas da matemática, inclusive para calcular essa operação aqui, tá? Os números primos são eles, o 2, o 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Vou colocar só os primeiros, porque vai ser só esses que a gente vai utilizar, nem todos aqui, né? Para calcular esse primorial. Para o cálculo de primorial, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar todos os primos aqui, menores ou iguais ao 5 e multiplicar, tá? Então, vou pegar o 5, que é o próprio valor que está ali, né? E todos os primos menores que ele, o 3 e o 2. E vou montar aqui uma multiplicação, 5 vezes 3 vezes 2. Percebo que a ideia da multiplicação é bem parecida com o fatorial. A diferença é que ao invés de usar números naturais, eu estou utilizando números primos, tá? Essa é a única diferença de uma operação para outra. Uma considera naturais, a outra os primos. Vamos ver. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 é igual a 30. É a resposta? Por pouco, hein? Ficou o dobro da nossa resposta. Infelizmente, não é essa alternativa. Já podemos riscar as duas primeiras, que não são as nossas respostas. Mas já aprendemos aqui, né? Fatorial e primorial. A nossa potenciação é muito legal, tá, gente? É muito facinho, você já deve conhecer aí da escola, né? Do ensino fundamental. Basta que você pegue o número que está na base, multiplique por ele mesmo, exatamente o número de vezes que está no expoente. Como aqui o expoente é 2, são 2 fatores que vão estar nessa multiplicação. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Muito bem. Não é também a nossa resposta, infelizmente, ou, sei lá, né? Pelo menos só aprendemos aqui 3 operações novas. Restou para a gente o termial. A operação termial é uma operação muito interessante, muita gente não ouviu falar dela ainda, então vou mostrar para vocês como que se resolve o termial, que é esse símbolo de interrogação aqui, tá? O termial, ele é muito parecido com o fatorial, só que o que vai mudar nessa operação? Ao ver esses números listados, a gente vai utilizar os mesmos valores, 5, 4, 3, 2 e 1, que são os números naturais menores ou iguais que 5. Só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Então, olha que legal. Termial, é 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Olha que legal e simples essa operação. Parece algo muito difícil, de outro mundo, mas é só você somar os números menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado, aqui no caso, o número 5. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. E olha só, gente, estava escondidinho aqui o nosso valor e é exatamente ele que a gente queria encontrar, gente. 15 é o valor da minha expressão numérica, então é também a nossa resposta. A alternativa correta dessa questão
Letra D, se você marcou essa daqui, gente, parabéns, você conseguiu acertar essa questão por completo. Mas se você já chegou no 15 aqui, já está de parabéns também. Qual é o valor da expressão? Abre parênteses, 6 dividido por 3 vezes 4 dividido por 2, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Sabe resolver esse tipo de questão? Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite, qual dessas opções você marca como resposta. Vamos calcular juntos elas, então convido você a se inscrever no canal se você for novo por aqui e curtir esse vídeo porque ajuda bastante, tá, gente? Canal novo, espero que vocês gostem, Fábrica de Números. E aí manda o seu like para poder ajudar o professor aqui desse lado, tá bom? Gente, nessa questão temos aqui várias operações e uma potenciação aqui fora, né, envolvendo aqui fora desses parênteses. A primeira coisa que a gente deve resolver é tudo que está dentro do parênteses, tá bom? Então, nesse caso, temos aqui divisão, multiplicação e outra divisão. Vamos fazer, então, da esquerda para a direita, porque essas duas operações ela tem a mesma prioridade. Então, a gente resolve da esquerda para a direita, só depois a gente faz, então, essa potenciação, beleza? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é esse 6 dividido por 3. Vou colocar aqui mais no cantinho, para a gente poder aproveitar e depois resolver essas operações aqui. 6 dividido por 3 é igual a 2. E o resultado disso, eu vou colocar multiplicado por 4, dividido por 2. Tudo isso entre parênteses elevado ao quadrado. Muito bem. Agora vamos resolver essa multiplicação. Como eu disse para vocês, deve ser resolvido da esquerda para a direita. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. 8 dividido por 2. Lembrar de colocar parênteses novamente. Tudo isso elevado ao quadrado. Finalmente, a última operação de dentro dos parênteses é esse 8 dividido por 2. 8 por 2 é igual a 4. Logo, o 4 ao quadrado é igual. Por definição, a potenciação funciona da seguinte maneira. O 4, que é o número que está na base, ele vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes do expoente. Então, isso aqui é 4 vezes 4, que é igual a 16. Portanto, gente, a nossa resposta desse desafio é igual a 16. E aí eu convido você a tentar resolver essas opções aqui, né, essas respostas aqui, para a gente poder descobrir qual delas é o valor correto da expressão equivalente a 16 aqui, tá? Começando pelo duplo fatorial, é a primeira operação que a gente deve resolver. Duplo fatorial, gente, funciona da seguinte maneira. Ele vai multiplicar os valores que são da mesma paridade que o número, menores do que ele, obviamente. Então, por exemplo, o 5 ele é número ímpar. Então, o 5 duplo fatorial vai ser a multiplicação de todos os ímpares menores ou iguais a 5. Nesse caso, temos o 5, que é o primeiro ímpar, o próprio número, ele acaba entrando na expressão, tá? Na hora de multiplicar. Multiplicado pelo ímpar menor do que ele, que no caso é o 3, e depois o outro ímpar menor do que ele, que é o 1. Sempre para no menor ímpar positivo, tá? Então, isso aqui, gente, 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 1 é igual a 15. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte, 6 primorial. O 6 primorial é a mesma coisa que a gente já fez em outros vídeos aqui, né? Ele vai envolver aqui um conjunto numérico chamado de números primos, tá? Muito importantes na matemática. E eles são aqui pra gente. Vou colocar alguns listados aqui, tá? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Aqui já é suficiente, tá? Pra gente poder resolver. Vamos multiplicar todos os primos menores ou iguais ao 6 primorial. No caso, a gente tem o 5, o 3 e o 2. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. Por pouco não ficou igual de cima, hein? Olha que legal. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Portanto, 30 é o valor do 6 primorial, logo não é a nossa resposta. Raiz quarta de 256. Como que eu faço para calcular a raiz quarta de 256, gente? Vamos pegar esse 256 e vamos fazer uma fatoração, tá? Então, nós temos aqui 256, uma fatoração pelos números primos, então já foi bom a gente ter listado esses números aqui, podemos utilizar nessa fatoração. Como 256 ele é um número par, eu vou dividir pelo único primo que é par, que é o 2. Então, divide por 2. 256 dividido por 2 é igual a 128. Continua sendo um número par, então vai por 2 de novo. 128 por 2 é igual a 64. Vai por 2 novamente, vai ficar 32 por 2
16 por 2, 8, 2 de novo, 4, e agora está acabando, 2 fica 2, e finalmente o último 2, chegamos no 1. Essa daqui é a nossa fatoração, e como que eu faço para utilizar essa fatoração para calcular a raiz? Como a raiz ela é uma raiz quarta, olha o índice aqui, ó. É uma raiz de índice 4, eu vou agrupar, gente, de 4 em 4. Formando, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à quarta potência, certo? E aqui também 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quarta potência. Vou substituir aqui dentro dessa raiz quarta e vamos ver como que dá para sair desse valor. A raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes raiz quarta de 2 elevado à quarta. Mas por que eu separei? Porque é permitido, uma propriedade da radiciação nos permite tirar aqui, separar por causa da multiplicação, essas raízes em duas raízes. E por que eu fiz isso? Ao fazer isso, eu posso cortar o índice com o expoente, porque são operações inversas. Portanto, aqui vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Calculamos, então, a raiz quarta de 256, mas não é a nossa resposta. Finalmente, então, chegamos na última opção e temos aqui, gente, uma tetração. Se você sabe o que é uma tetração, já deixa aí para mim nos comentários aonde foi que você aprendeu essa questão, essa operação. E vamos aqui agora, claro, vou explicar para vocês como que se resolve esse tipo de operação. A tetração ela é baseada aqui na potenciação de números repetidos. Então, eu vou pegar, por exemplo, o 2, que é a minha base, e vou criar uma potência, uma torre de potências de números 2. Como que isso vai funcionar? Vai ficar 2 elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Por quê? Eu tenho 3 níveis, por causa do meu expoente número 3 aqui. Então, 2 elevado a 2 elevado a 2. Assim como na potenciação a gente tem uma multiplicação repetida, na tetração eu tenho uma potenciação de valores repetidos. Temos aqui, então, agora que resolver essa potenciação. Essa potenciação, gente, ela é uma potência de potência, então eu devo resolver primeiro essa aqui de cima, porque não tem parênteses, então vai ficar 2 elevado à quarta. Por definição, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e isso é exatamente o valor que a gente desejava encontrar, 16. Essa é a resposta. Vamos, então, à alternativa letra D, é o valor dessa questão. Vamos para a próxima questão e simbora. Qual é o valor dessa expressão? Temos aqui, pessoal, 5 menos, abre parênteses, 3 mais menos 8, fecha parênteses, vezes 4 mais 2. Sejam todos bem-vindos. Vamos resolver essa questão para tentar ajudar vocês aí na matemática básica, relembrando tudo aquilo que é necessário para poder resolver uma questão de matemática, tá bom? Se você é novo, se inscreva aí no canal, deixa seu like, porque isso fortalece bastante, e aí vamos resolver juntos essa questão, tá bom? Temos aqui, gente, vários elementos importantes da matemática básica, e a gente tem que decidir qual deles a gente vai resolver primeiro. Sempre que a gente tem parênteses dentro de uma expressão numérica, essas são as primeiras coisas que a gente deve resolver. Lembrando que os parênteses eles ganham prioridade, inclusive das operações que estão aqui fora. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é resolver o que está dentro desse parênteses aqui, inclusive temos um outro parênteses juntos. Nesse aqui, gente, vocês podem perceber que temos um jogo de sinal para poder fazer. Eu tenho uma adição, abre um parênteses e um número negativo. Quando isso acontece, eu devo fazer o jogo de sinal desse valor com esse, desse sinal com esse. O jogo de sinal é o seguinte, mais com menos é igual a menos. Então, a minha expressão vai ficar da seguinte forma. 5 menos, abre parênteses, 3 menos o 8, tá? Fecha parênteses, vezes o 4 mais o 2. Muito bem, já simplificamos uma das partes dessa expressão numérica. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos resolver o que está dentro do parênteses, como eu disse para vocês logo no início, né? Vamos ter que fazer esse 3 menos 8. E 3 menos 8, pessoal, é uma operação com subtração, como o resultado vai ser negativo, né? A gente sabe que 3 é menor do que 8, então se eu subtrair um número maior de um número menor, vai ter que dar um número negativo, tá? E esse número é exatamente o menos 5, tá? Então vai ficar exatamente assim, ó. 5 menos o resultado dessa operação que a gente acabou de fazer, e percebam que eu mantive o parênteses exatamente por causa disso aqui, ó. Vai ter novamente um jogo de sinal, beleza?
vezes o 4, vou manter o restante por enquanto, tá? Agora, ainda temos esses parênteses, temos que terminar de fazer essa operação aqui. Novamente, o jogo de sinal, vou fazer com outra cor aqui pra gente. Menos com menos vai ficar positivo, tá? Deixa eu fazer uma setinha aqui, né? Só para mostrar que é um jogo de sinal que a gente está fazendo. Vai ficar, então, 5 mais 5 vezes o 4 mais o 2. Muito bem. Agora chegamos em um ponto em que temos apenas duas operações. Temos adição e multiplicação. Nessa expressão numérica, né, nesse ponto da questão, a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Ela tem maior prioridade do que a adição, então deve ser resolvida primeiro isso aqui, ó. 5 vezes o 4. Tá? 5 vezes 4, gente, é igual a 20. Basta que você lembre aí da tabuada, vai ser tranquilo para você sair dessa, tá? Então, vai ficar 5 mais o 5 vezes o 4, que é igual a 20, mais o 2. Nesse ponto da questão, chegou a parte mais fácil, porque a gente só tem aqui adições, né? 5 mais 20 mais 2. Se a gente somar 5 mais 20, vai ficar igual a 25, e 25 mais 2 é igual a 27. Logo, o resultado aqui dessa expressão numérica se reduziu ao número 27. Então, é essa daqui a nossa resposta. Só que, nesse ponto da questão, a gente tem mais um desafio. Uma dessas alternativas, uma dessas opções, representa para a gente esse 27 e a gente tem que descobrir qual delas. E eu vou ajudar vocês, obviamente, a entender esse fatorial que está aqui, essa potência, esse outro fatorial e essa outra potenciação. Começando pelo 4 fatorial. Gente, o fatorial é uma operação matemática muito importante que cai lá na análise combinatória, tá? Quando a gente aprende, por exemplo, no ensino médio, que vai dizer o seguinte: eu vou pegar o número que está sendo aplicado a essa operação, né, o fatorial, e vou multiplicar por todos os valores naturais menores ou iguais ao número que está sendo aplicado. No caso aqui é o 4. O que isso quer dizer? Significa, então, que essa operação vai resultar nisso daqui, ó. Vou começar com o número 4, depois vou multiplicar pelos seus antecessores. Multiplica pelo 3, depois multiplica pelo 2, depois multiplica pelo 1. E aí aqui está o nosso critério de parada. Eu devo parar no número 1, beleza? Não vamos passar do 1, porque senão vai dar 0 aqui, né? Multiplicar por 0 acaba com tudo, né? Vai zerar tudo. Então, não queremos isso, paramos no número 1. E agora é só resolver essas multiplicações. 4 vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. Chegamos bem perto aqui, né, do nosso resultado, só que ainda não é a nossa resposta, beleza? Então, agora a gente vai ter que ir para a próxima, já eliminamos a primeira alternativa. A segunda opção, temos aqui uma potenciação, 4 elevado à segunda potência, que é chamado também como o 4 ao quadrado. Essa propriedade, né, essa operação, ela tem como definição as multiplicações repetidas, né? Multiplicações de valores repetidos. Então, como que vai funcionar? O número que está na base é aquele número que vai se repetir, tá? Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, e a quantidade de vezes que ele vai se repetir é exatamente esse expoente aqui, ó. Nesse caso, é apenas 2 vezes, então vai ficar 4 vezes 4. Logo, é só a gente resolver essa multiplicação para encontrar o resultado dessa operação. 4 vezes 4 é igual a 16. E não é a nossa resposta novamente. Então, mais uma opção já descartada por nós, né? Letra A e letra B não é a resposta desse nosso desafio. Então, agora a gente tem que ir para a letra C. A letra C é a mesma ideia da letra A, só que começando agora do número 3. Como que vai ficar, então, essa alternativa, né? Essa opção com essa operação aqui? Vamos começar no número 3 e vamos multiplicar pelos seus antecessores. Ó, multiplica pelo antecessor do 3, depois multiplica pelo antecessor do 2, que é no 1, e para no número 1, tá bom? Então, vai ficar aqui igual a 3 vezes 2, que é 6. 6 vezes 1 é igual a 6. Muito bem. Mais uma operação resolvida. Mais uma vez, não encontramos a resposta. Então, não é essa a nossa
questão, a nossa alternativa que estávamos buscando. Devemos agora então fazer a letra D para poder ver se esse valor aqui vai chegar no 27 ou não. 3 ao cubo, por definição, vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. Mas por que isso? O número que está na base, como eu disse para vocês, é aquele que vai se repetir na multiplicação. Então, 3, 3, 3. E a quantidade de vezes que esse número vai se repetir é exatamente esse aqui, ó, o expoente. Então, por isso, 3 vezes 3 vezes 3. São 3 fatores 3. E se a gente multiplicar, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Portanto, conseguimos encontrar aqui, ó, a opção que contém aqui o nosso valor desejado da expressão numérica. Logo, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão. Vamos para a próxima. Sejam todos bem-vindos, uma questão de matemática básica para você. A pergunta é: qual é o valor da expressão? Você sabe resolver? 8 mais 8 dividido por 2 vezes 5 menos 2 ao quadrado. Essa é a expressão numérica que eu trago para vocês hoje para a gente praticar um pouquinho de matemática básica e convido você a tentar resolver e deixar para mim nos comentários qual é o seu palpite sobre essa expressão aqui. Não é difícil, mas deve ser respeitada a ordem correta das operações. A resposta vai ser 5 primorial, 6 ao quadrado, 44 ou 4 fatorial. Se você já sabe, já manda aí, tá? Não perca tempo, já manda aí a sua resposta e vamos resolver juntos essa questão. Se você for novo, não deixe de se inscrever, acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias aqui, tá bom? E curtir aqui o vídeo porque vai ajudar bastante, tá? Então deixa aí o seu like para a gente fortalecer bastante aqui esse conteúdo, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa nossa questão. Quando temos aqui várias operações, pessoal, vamos notar que quais operações estão expostas nessa expressão. Adição, divisão, multiplicação, subtração e temos também uma potenciação. Não temos parênteses, então temos que decidir apenas entre essas operações qual delas resolver primeiro. Vou falar para vocês logo de cara qual que é a ordem correta. A gente deve resolver primeiro a potenciação. Em seguida, a gente vai resolver multiplicação e divisão na ordem em que elas aparecem, tá? Não se esqueçam disso. Depois, resolvemos adição e subtração na ordem que aparece. Falando isso, então, vamos resolver primeiro esse 2 ao quadrado, que é a primeira operação que aparece aqui com maior prioridade. 2 ao quadrado é quanto? É 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem. Percebam que o sinal de menos aqui deve permanecer, tá? Não podemos esquecer dele. Então, eu vou escrever todo o resto substituindo 2 ao quadrado pelo número 4, tá? Então, vamos lá. Vai ficar 8 mais 8 dividido por 2 vezes 5 menos 4. Parece que a gente não fez muita coisa, mas já resolvemos uma das operações, tá? Já adiantamos bem o nosso processo aqui. Agora, eu disse para vocês, né, que temos que resolver multiplicação e divisão. As duas, gente, têm a mesma prioridade. Quando isso acontece, então as duas juntinhas aparecendo aqui, a gente vai resolver da esquerda para a direita. Em outras palavras, qual dessas aqui eu devo resolver primeiro? 8 dividido por 2. É a primeira coisa que eu devo resolver nessa etapa aqui da nossa questão, tá? O 8 eu vou manter, mas 8 dividido por 2 é muito simples, né? Isso aqui é igual a 4. Porque 4 vezes 2 é 8, então 8 dividido por 2 é igual a 4. Vezes o 5 menos o 4. Excelente, gente. Agora percebam que a gente tem aqui a multiplicação e a adição e subtração. A multiplicação sobressai nessas duas operações aqui, então eu devo resolver ela primeiro. Então vai ser 4 vezes 5 nessa parte aqui, a operação que eu devo resolver, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou manter o que estava antes, 8, e vou adicionar esse 20, que é o resultado do 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, tanto faz, e depois subtrair. Muito bem, chegamos numa parte da nossa questão que ficou muito fácil de se resolver, né? Temos apenas adição e subtração, vamos fazer da esquerda para a direita, para não ter problema nenhum, né? 20 mais 8, ou 8 mais 20, é igual a 28. Logo, só fazer 28 menos 4, que é igual a 24.
Excelente, gente. Conseguimos, então, encontrar um número que reduziu essa nossa expressão em apenas um valor, né? Resolvendo todas as operações. Se você chegou no 24, meus parabéns. Você já acertou a questão. E agora, então, o desafio da vez é a gente tentar encontrar uma dessas alternativas que representa pra gente esse 24. Lembrando que, se você já chegou no 24, parabéns, tá? Você já conseguiu. Agora eu quero saber qual dessas alternativas representa pra gente esse 24. É mais um desafio, é uma coisa extra e vai ajudar vocês a conhecer um pouquinho as operações novas que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? 5 primorial, potenciação 6 ao quadrado, 44, inclusive a gente já pode eliminar, né? E 4 fatorial. Vamos descobrir os valores dessas expressões, desses valores, dessas operações, né? Para poder descobrir qual delas que vale o 24. A operação chamada de primorial, que é essa daqui, tá, gente? Vou fazer até uma setinha para vocês aqui, tá? Primorial. Ela é uma operação muito interessante. Pode ser que ela não tenha tanta aplicabilidade aqui na matemática básica, mas ela é muito interessante. Ela é uma multiplicação de números envolvendo números primos. Aí você se pergunta, o que são números primos? Estou aqui para poder ajudar vocês, tá? Então, os números primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, que é ele mesmo e o 1. Então, vou listar alguns aqui para vocês, tá? O número 2 é primo, o número 3 é primo, o número 5 é primo, o 7 é primo, o 11, o 13 e assim por diante, tá? São infinitos esses valores, mas para a gente aqui nessa questão, o suficiente, esses daqui já vai ajudar bastante a gente a resolver essas operações. Principalmente essa aqui, o primorial. Primorial, gente, então, por definição, vai ser a multiplicação dos números primos menores ou iguais a 5. Vamos listar quais são esses números? 5 é primo? Então, o 5 vai entrar na minha multiplicação. 3 é um número menor que ele, que é primo, e o 2 também. Então, esses 3 números aqui são os números que vão entrar na multiplicação do primorial. Então, 5 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Só fazer essa multiplicação que a gente encontra o valor dessa operação. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Olha lá. Descobrimos um valor, mas não é a nossa resposta, infelizmente. Mas foi uma oportunidade para a gente conhecer um pouquinho dessa operação primorial. Se você já conhecia essa operação, deixe para mim nos comentários. Vamos ver quantas pessoas já sabiam como que funciona esse símbolo aqui, né? Esse hashtag que representa para a gente o primorial. Muito bem. A potenciação, aí eu sei que essa operação ela é mais básica, então você já deve conhecer também, que vai ser nada mais, nada menos do que multiplicar o 6 por ele mesmo, exatamente 2 vezes. Então, vão ter 2 fatores número 6. Em outras palavras, 6 vezes 6 é o valor do 6 ao quadrado. Se a gente quiser resolver isso aqui, e vamos, né? 6 vezes 6 é igual a 36. Bom, conseguimos aqui relembrar mais uma das operações, mas ainda não encontramos o valor desejado. Então agora o 44 já está eliminado, não é 44, né? Queremos o 24. E chegou para a gente agora o fatorial, gente. Fatorial é uma operação muito legal, a gente já viu aqui também, né? Que é basicamente multiplicar o número que está sendo aplicado por todos os seus antecessores, ou seja, pelos números menores ou iguais a ele, até chegar no 1. Em outras palavras, eu vou pegar o 4, vou multiplicar pelo 3, e aí pego o antecessor do 3, que é o 2, e pego o antecessor do 2, que é o 1. Muito bem, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 faz 12 vezes 2, 24. E olha lá, gente, descobrimos aqui, ó, 24 é o valor que a gente desejava encontrar nessa questão, portanto, a alternativa correta, letra D. Essa daqui, gente, era a operação que eu estava buscando desde o início, então letra D é a resposta desse desafio. Eu espero que você tenha acertado essa questão, eu te vejo na próxima, um grande abraço, fiquem com Deus.